e nem debaixo da terra foi achado digno. E assim abrir os sete selos, e abrir esse livro, ou talvez também olhar para ele. Então, quando João, a partir do verso 1 ao verso 4, João expressando aqui que ele relata que ele viu à destra ou à mão direita de Deus um livro ou um rolo, em algumas traduções retratam que era um rolo, e dentro e por fora ele está contido as coisas e os decretos do plano de Deus para a humanidade. Nós somos discípulos que a palavra de Deus ela está se cumprindo na sua total ênfase. Quem lê a Bíblia sabe que os sinais estão cada vez mais fortes, os sinais estão cada vez mais sendo revelados. Para aquele que está ligado no campo espiritual, pode sentir, pode ver as ações. Nos últimos dias, a palavra de Deus diz que o homem seria amante de si mesmo, e não das coisas do alto, e não das coisas do Deus, buscando para si maneiras de preencher o vazio que existe dentro do seu coração, mas sabendo ele que não existe nenhuma maneira de preencher esse vazio a não ser com a presença do Espírito Santo habitando em sua vida. Aleluia! Quando nós começamos a entender e ver todo o relato desse livro, o livro escatológico, o livro que retrata os fins, os últimos tempos, que há de vir, que a igreja tem anunciado, que a igreja tem pregoado. Meus queridos, algo que me chama muito a atenção nos dias atuais não é a maneira que está sendo apregoada, mas é a maneira que está sendo vivida a palavra de Deus. Porque poucas pessoas têm entendido verdadeiramente o que é viver uma vida de santificação, de viver uma vida de exemplo. A igreja foi levantada não para andar de igualia com o mundo, mas para entrar à contramão do mundo. E para eu andar em contramão do mundo, eu tenho que fazer com que o mundo se aborreça com a maneira que eu vivo, com a maneira que eu me porto. Nós não fomos chamados para nos prostrar à idolatria que o mundo, assim, ele quer que nós vivemos. Aleluia! Nós vemos que na atualidade o mundo está adentrando em algumas igrejas. Isso é fato. Isso é um mal que muitas vezes a gente tem batalhado. Os líderes têm batalhado, têm orientado, têm mostrado o caminho certo a seguir. Mas devido a algumas lideranças, devido a alguns líderes ecléticos, com falta de conhecimento, tem deixado entrar o mundo dentro da igreja, tem deixado o fanatismo, a idolatria adentrar dentro da igreja. A igreja foi chamada para fazer a diferença, para ser sal e para ser luz. O sal insípido de nada serve, a luz apagada nada clareia. Aleluia. Porque quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O porquê ele diz essa convicção, o porquê ele tem essa convicção, é porque a luz da palavra é que clareia o caminho daquele que está escutando.
verso 1, João mostra que havia um livro na mão de Deus, na sua direita, e no verso 2, o anjo bradando com grande voz e dizendo: quem é digno de abrir esse livro? Estamos vivendo um período onde o evangelho está sendo um evangelho fraco e não um evangelho genuíno. Está um evangelho apenas pela minha dor, mas não pela necessidade de reconhecer a dor de Cristo na cruz do Calvário. Porque na atualidade vemos pessoas apregoando o evangelho de uma forma que queira impressionar, mas não de uma forma que queira purificar ou queira transformar a vida do ser humano para poder adentrar nas mansões celestiais. Aleluia! Aleluia! E eu começo a me trasladar para essa situação a qual João ele retrata. Veja que decepção, até para ele mesmo, que andou com Jesus, que apregou a palavra, escreveu epístolas, escreveu cartas, curou, libertou, e foi achado indigno de também tocar ou olhar aquele livro. Veja bem, será que hoje nós estamos fazendo o direcional de Deus da maneira a qual Ele assim determina? Ou se estamos fazendo como a palavra de Deus orienta nos últimos dias, que o amor de muitos esfriaria? Eu quero que você se foque agora no mesmo pensamento que João teve quando olhou e escutou e viu que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, e nem abaixo. Eu começo agora a imaginar o momento a qual João ele prostra-se e começa a chorar, e declarando: não há mais esperança, não há mais solução, tudo está perdido, não tem mais saída, não tem mais esperança. Aleluia. Mas a Bíblia orienta e me diz que ali também existia e estava nesse momento tão célebre 24 anciões, que a sua constância era a constância de adoração. Aleluia! Eu quero que você agora comece a levar a sua mente e os seus pensamentos para aquela situação, a vivência com os 24 anciões e os 4 seres viventes que ali estavam vazios. Aleluia! Adoravam, se sentavam, se levantavam, glorificavam, louvavam, se sentavam, se levantavam, adoravam, glorificavam. Isso em constante momento. Aleluia! Mas dos 24 anciões não foi achado aquele que foi digno de abrir o livro. Não foi achado digno de pegar aquele livro e desatar os seus 7 selos. Veja bem, comece a entender agora a gravidade do momento, o algo que estava cada vez mais a visão do apóstolo João se multiplicando, a situação a qual estava cada vez mais piorando. Por quê? Porque se tinha 24 anciões, se ali tinha anjos, querubins, serafins, creio também que neste momento até o anjo mais forte, o arcanjo Miguel, também estava ali
arcanjo a qual Deus colocou o nome de Miguel e disse: quem é maior do que Deus? Não há ninguém maior do que Deus. Mas também, mesmo ele estando ali naquele momento, isso é uma conjectura, não está escrito, não foi achado digno de abrir ou pegar o livro ou de olhar para ele, porque a Bíblia diz que não havia ninguém no céu, na terra e nem debaixo. Talvez nesse momento o apóstolo João começa a expressar: não, mas será que alguém lá na igreja de Éfeso seria digno? O anjo da igreja qual eu enviei a carta. Mas a Bíblia diz que também ali não se ouve dignidade para nem se. Aleluia! Talvez na igreja de Esmirna, ou na igreja de Sardes, na igreja de Pérgamo, na igreja de Filadélfia, que tinha a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mas também não foi achado. Talvez o apóstolo João tenha imaginado: será que na igreja de Laodiceia teria alguém digno? Aleluia! Mas ele começa a olhar e dizer: não, a igreja de Laodiceia disse que nada tem falta, que tudo ela é rico. Mas Jesus estava batendo na porta. Isso me traz dimensão ao 7º período da igreja, a qual fala de Jesus dentro, mas ele está fora. Meu Deus! O 7º período, meu pastor, que retrata e fala de Cristo, mas ele não habita. Mas o homem buscando a glória para si mesmo, o homem buscando adoração para si mesmo, e esquecendo da essência principal, que é viver verdadeiramente em comunhão com Cristo. Aleluia! Então aí já o apóstolo João já perde as esperanças nessas 7 cartas. Então ele começa agora a se desesperar, prostra-se a partir do verso 4, e ele diz: e eu? Ele coloca-se agora como a primeira pessoa no singular aqui. Ele diz: eu, o apóstolo João, chorava muito. Aleluia, Deus. E algumas linguagens declaram: eu pranteava com dor e agonia, porque não foi achado ninguém digno. Eita Jesus! Aleluia. Mas algo que me chama muita atenção, não sei se os irmãos aqui já ouviram falar da caixa de Pandora, algo que é relatado lá na Grécia. É uma mitologia grega, onde dos deuses romanos, onde os deuses gregos, Zeus, o maior deus, tendo pela mitologia grega o criador de tudo, ele presenteia a sua filha Pandora com uma caixa, e essa caixa continha todos os males que poderia prejudicar a humanidade, todos os males contidos dentro daquela caixa, que se fosse aberto poderia trazer a ruína para aquele momento, para a humanidade e até a sua extinção. Eu quero que vocês entendam o sentido
contexto do que eu estou falando. E essa história mitológica diz que essa caixa foi aberta. E no momento que essa caixa foi aberta, todos esses vales saíram. A ruína, a desgraça, a peste, a miséria, a fome, todas essas saíram para maltratar a humanidade. Mas a mitologia, ela diz que Zeus chegou a tempo para impedir que o maior mal saísse de dentro da caixa. E para a mitologia grega, o maior mal se trata a esperança. Mas para o crente, a esperança é a força que nós encontramos em Cristo, porque nós temos a esperança, a fé do que Ele nos prometeu, que iria voltar e iria nos conceder estar ao seu lado. Então no verso 4, no verso 5, um dos anciões chega para João. Eu começo até agora a me trasladar para esse momento. João prostrado, chorando amargamente, declarando que nada havia mais de esperança. E o ancião chega e diz: João, não chores. Glória a Deus. Eu quero que você eleve o seu pensamento ao campo espiritual agora para este momento. Eu quero que a sua mente agora ela seja focada para esse momento. Aleluia. Esqueça a sua visão material e viaje agora para esse momento, a qual o ancião chega e diz: João, não chores. Aleluia, Jesus. Como não chorar numa situação dessa? Como não se desesperar numa situação dessa? Como não se sentir triste vendo que aquele rolo, aquele livro, Aleluia, que estava na mão direita de Deus, continha o que iria acontecer com a humanidade, os planos de Deus para a humanidade. Como não sofrer amargamente, não chorar? Mas quando o ancião chega para ele e diz: não chores, eis, veja bem, eu quero que a sua mente agora feche seus olhos e translade a sua mente agora. Veja bem, comece agora a simbolizar na sua mente esse momento. Um grande cenário, o trono branco, a qual nosso Deus está sentado, todos prostrados, anjos, querubins, serafins, arcanjos, anjos de batalhas, todos prostrados, porque o silêncio se ouve ali naquele momento. E o ancião chegando e dizendo: não chore, irmãos, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro
e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Veja bem, viaje para esse momento e comece a contemplar a mudança agora no cenário de tristeza para a esperança, de amargura e sofrimento de João para a alegria agora nesse momento, escutando: eis aí o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia! A raiz de Davi. Quando eu começo a refletir nessa passagem, algo maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Deus, Serigamanaias. Aleluia! Deus, Serigamanaias. Oreganaias. Eu começo a contemplar agora João olhando e vendo agora o segundo trono. Aleluia. E vendo o segundo trono e lá o cordeiro. Aleluia. O cordeiro que foi imolado. Aleluia. O cordeiro que foi posto em sacrifício pelo próprio Pai. Aleluia. O cordeiro que ali estava, que também é tratado pela Bíblia Sagrada como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia. Que morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ele venceu a morte. Eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda. O que Deus determinou para ser feito, vai ser feito. Porque o apóstolo João não achou ninguém, mas o ancião mostrou a ele. Então é esse Jesus que temos que anunciar, que temos que proclamar, que temos que declarar. Algo que me chama também muita atenção, quando ele retrata aqui a raiz de Davi. Quem aqui não já viu quando o cego Bartimeu, toda aquela multidão passando, ninguém estava vendo o que ele estava vendo, ninguém estava contemplando o que ele estava contemplando, nem João que estava ali naquele momento. Veja bem, nem João, nem o apóstolo João, que estava ali também naquele momento, onde ele é tido como o apóstolo do amor, porque ele tratava Jesus com tamanho carinho, com tamanho zelo, com tamanha preocupação. Na ceia, inclinou a cabeça no ombro de Jesus, sempre estava perto, acompanhando, vendo o mestre. Em momentos importantes, Jesus chamava Pedro, João e Tiago. Pedro, tratar, ordem, disciplina. João, amor. Tiago, evangelho, proclamação, viver o que se prega. Então, quando aquela multidão ali estava passando, ninguém estava vendo o que Bartimeu, sendo cego, estava vendo no campo espiritual, estava vendo na área espiritual.
Porque quando falaram e perguntaram quem é aí, disseram: ah, é Jesus, Jesus de Nazaré que está passando. Eles falaram da onde Jesus tinha vindo. Filipe diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Aleluia. Mas vê o que esse cego vê agora, o que João agora está vendo no céu, em visão. Bartimeu chama: Jesus, filho de Davi. Aleluia. E o ancião diz o que aqui? A raiz de Davi, que venceu para abrir um livro e desatar os céus. No verso 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono, aleluia, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus, ele venceu. O cordeiro que foi morto desde o princípio. Se hoje nós estamos aqui, é porque essa visão nos foi revelada. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós vemos no espiritual. Nós não vemos pelo olhar da carne, matéria, mas nós contemplamos pelo olhar espiritual. Quando o nosso pastor leu aqui, em Gênesis capítulo 1, que retrata aqui a terra era sem forma e vazia, mas a luz que brilhava ali, antes de haver a separação entre dia e noite, antes de Deus criar o sol e a lua, o sol brilhar de manhã e a lua brilhar à noite, era a luz de Deus, era o brilho do Senhor. E foi esse brilho que Jesus, ele orienta que a igreja tem. É esse brilho que a igreja tem que ter. Porque a igreja foi chamada para ser luz. A igreja foi chamada para ser sal, para fazer a diferença. As ondas já mandam nos parar. Mas esse assunto é algo tremendo. Escatologia é algo profundo. Apenas nós demos uma introdução no assunto que é tão tremendo, tão forte. Que possamos ser achados em Deus, dignos de anunciar a sua palavra, de viver a sua palavra, de mostrar para o mundo que somos diferentes, de mostrar para o mundo que Cristo nos transformou, que Cristo opera em nossas vidas, porque o Senhor Jesus está voltando. Os dias estão cada vez mais entregando o seu mal, e cabe a cada um de nós buscar nos santificar. A Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Não é a quantidade, é a qualidade que Deus vai buscar. Deus vai me buscar uma igreja lavada
pelo sangue do Cordeiro. Vai ser tirado uma igreja de dentro de uma igreja. Vai ser separado o joio do trigo. E só aquele que se achar digno poderá escutar do Senhor: entra, benditos do meu Pai, para uma terra que vos estava preparando desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe, que Deus nos dê força para chegarmos àquele grande dia. Não é a eloquência de palavras, não é a eloquência da pregação, é a vivência do que está escrito. Que Deus abençoe a todos.